Bom, estão conseguindo enxergar a tela do lado, que diz crônica ali, que é o nosso quadro? Enfim, só me avisem aí. Nossa, por que Itália? Agora que eu fui ver que vocês já tinham falado. Enfim, drogas. Não estão me ouvindo? Estou muda? É isso mesmo, Brasil? Eu tô. Então deve ser o problema com o HB20 ali. Enfim. Aí é um meme que tinha isso aí, uma mulher que falava bom dia, Brasil, boa tarde, Itália. Enfim. Gente, primeira coisa, para falar sobre o livro lá, que é o nosso primeiro trabalho. Então, o nosso primeiro trabalho, a data de entrega vai até. Ó, o ser humano chega aqui. Não dá para ver aqui, ó, ali, ó, cabeção. Ai, calha a boca, né? Você vai entrar na aula agora e ficar gritando. Isso é chato, misericórdia. Ele é muito chato. Se alguém quiser, eu mando, tá? É castrado, tá? Eu mando. Eu mando por, sei lá, pelo correio, que eu não quero nem ver. O Henrique acho que foi. Não, acho que teve mais um, sei lá. Mas enfim, o Henrique eu recebi o trabalho dele. Vai até dia 25 de agosto. Eu avisei sobre esse trabalho na nossa primeira semana de aula, que foi também 20 e poucos lá de julho. Não era agosto ainda, então assisti um mês para fazer esse trabalho, tá? Então, eu postei lá na plataforma Mestre, tem que colocar lá o trabalho e enviar por e-mail. Claro que se você entrar na plataforma Mestre, não foi lá, professora. Se você mandou por e-mail, não tem problema nenhum. Já a nota já está garantida, né? Eu vou avaliar sem problemas. Escolha o tema e faça o quê? Gente, então, é para vocês lerem, entenderem como que funciona, porque assim, como que esse livro foi feito? O Mário Quintana, ele é um poeta, foi um poeta, né? Enfim, muito importante da literatura brasileira. E o cara que é o organizador, por que ele é organizador? Porque ele foi lá, o Vassalo, né? Ele foi lá, leu toda a obra do Mário Quintana, todos os livros, e ele montou esse livro. Como assim? Ele escolheu os títulos de acordo, né, com os temas que ele leu na obra do Quintana. Então, os títulos lá, Para Viver com Poesia, Para Aproveitar o Percurso, né, Para Olhar por Outro Ângulo. Esses títulos foi o tal do Vassalo que criou, de acordo com a leitura dele da obra do Mário Quintana. Daí o resto que está dentro são poemas do Mário Quintana que ele recortou e transformou assim, vamos dizer, em pequenos pensamentos. Então a ideia é vocês lerem, se inspirarem nesses pensamentos e produzirem dois, tá? Que vão se encaixar ou em um capítulo ou em mais de um desses capítulos. Então tem que ter a ver com o assunto do livro. Tipo, esse pensamento que eu criei se encaixa com para aproveitar o percurso, aproveitar a vida, né, o percurso, enfim, é isso. Eu vou gravar um vídeo sobre esse trabalho, como que é para fazer, explicando, falando sobre o livro, semana que vem, na terça-feira. Só que assim, o triste é que eu tô gravando os vídeos eles não estão ainda no YouTube. Tipo, teve 2 semanas que eu gravei já e nenhum dos meus vídeos subiram no YouTube da escola ainda, no canal. Por quê? Porque a galera tá sobrecarregada lá. Porque eles têm que editar as aulas que a gente dá por aqui e os vídeos que são as aulas que a gente grava na escola. Então, pensem, de todos os professores, tá difícil a vida, né? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, porque o meu medo é que o vídeo daí saia ou na semana que vai ser de entrega, né? Daí vai ficar, tipo, o meu medo é esse, que fique muito próximo da data de entrega, de 25 de agosto. Daí fica ruim, né? Enfim, muito em cima da hora, tá? Como assim edita, né? Gente, vocês produzem, é da cabeça de vocês. Uma frase, daí vocês mandam no Word para mim lá 2 frases, né? 2 pensamentos. E aí vocês vão me falar em qual dos capítulos que esse pensamento de vocês, esses dois, vai se encaixar. Nada pode ser copiado da internet. Nada. Eu jogo tem né, como é que eu posso dizer? Enfim, tem um negócio que eu jogo ali que eu sei quando é copiado, ele mostra para mim. E ainda dá exatamente da onde que a pessoa tirou. Então não copie, porque daí eu vou zerar. Não tem o que fazer. Então é a produção de vocês. Então bora lá. Então hoje
A gente já terminou orações subordinadas substantivas, os 6 tipos, graças a Deus, que é o tema, esse assunto que vai cair no simulado. Eu peguei 2 pensamentos do livro lá do Mário Quintana e montei o simulado em cima desses 2 pensamentos. Então, vai ter interpretação textual e orações subordinadas substantivas, classificação, tá? Enfim, então tá, esse é o nosso simulado. Só orações subordinadas substantivas. Agora a gente já começa um assunto novo, graças a Deus. Morreu, essas orações substantivas morreram, tá? Então agora a gente vai trabalhar crônica, daí a gente vai fazer uma revisão na semana que vem dos elementos da narrativa que a gente já viu, né? E aí a gente vai entrar num assunto que eu particularmente gosto de estudar, o trem, que é figuras de linguagem. Daí eu vou trazer que ódio desse trem. Aí eu vou trazer trechos de músicas. Claro que vai ter umas músicas que misericórdia, Senhor, velhas, horríveis. Mas enfim, vai ser uma aula mais legal, né? Porque daí a gente dá um tempo nas orações subordinadas, que depois a gente volta, né? Já vou pegar meu cabo aqui dele. Enfim. Bora lá. Então, vamos para a crônica, né? Eu até gravei uma aula sobre crônica já, para deixar para um próximo simulado, quando cair, vocês terem essa aula gravada mais curtinha, tá? Então, a gente vai ver o que é uma crônica, definição, os tipos de crônicas que existem, tá? Não cai no simulado, nada disso. O que cai é só orações subordinadas substantivos. Porque isso aqui tá muito Deus o livre, né? Cobrar agora, assim, em cima da hora, não, tá? Então, vai cair no simulado 2 isso aqui, né? Óbvio, enfim. Dessa semana, não. Então, a gente vai estudar crônica, os tipos de crônica, vamos ler. Nossa, tem várias crônicas aqui, eu já li todas que tem na apostila de vocês, né? Nós lemos várias crônicas no bimestre passado, pelo menos era para ter lido, né? Também não sou ingênuo achar que todo mundo leu do livro Calcinhas Secretas, que é um livro de crônica, né? Então, bora lá. Vejam que aqui já tem uma imagem da cidade, porque eu coloquei para vocês lá, quando a gente foi trabalhar com esse livro Calcinhas Secretas, uma entrevista do Inácio de Loyola Brandão, que ele fala que a crônica, ela é o quê? É um gênero, né, literário. Gente, o trem acabou de passar e o trem está passando de novo. Eu vou querer morrer aqui. Então, o gênero literário faz parte da literatura, tá? E que ele faz o quê? É uma fotografia de um momento da cidade, do cotidiano, do dia a dia das pessoas, tá? Então, por isso que eu coloquei essa imagem aqui, né? O Inácio de Loyola Brandão vai falar que o bom cronista, ele precisa de olhos, né, e ouvidos bem atentos. Então, ele tem que escutar uma conversa ou outra do povo, né? Na rua, ele tem que ver, ele tem que estar assim bem atento ao que está acontecendo no dia a dia, porque é dali que tira a crônica, né? E a gente sabe que o cronista geralmente ele trabalha em jornal. Cronista e jornalista praticamente é a fusão, né, da mesma pessoa ali. Então, a gente tem no jornal uma pessoa que escreve, eu escrevo no caderno de esportes, por exemplo, sou jornalista esportivo. E daí, ao mesmo tempo, a pessoa escreve crônicas esportivas, né? Então, tem essa pessoa, esse escritor, ele se desdobra em 2 coisas. Um, que é o jornalismo, né? Que é você trabalha com a real mesmo, né? Sem inventar. E a crônica, que você parte do real, mas você tem uma abertura para você inventar coisas também, né? Porque você pega uma história ali que você ouviu e dá aquela aumentadinha, né, para ficar interessante para o leitor ler. Então, bora lá. O que é a crônica? Eu trouxe aqui, que é uma palavra que vem do grego, cronos. Vocês devem saber, já ouviram falar em Cronos? Mitologia grega. Tem bastante gente que gosta muito de mitologia grega, né? Enfim, deuses, tudo mais. Então, né? É o tempo. Então, quer dizer que a crônica é um texto que tem uma íntima ligação com o tempo, aquele tempo. A crônica ela vai ser uma coisa bem datada. O que é datada? É que você consegue até enxergar que período que rolou aquilo ali, aquela história, né? Porque você tem a linguagem do dia a dia, você vai ter gírias, tá? Tudo daquela época. E você tem, muitas vezes, o espaço onde se passa a narrativa, ele é colocado ali. A cidade de Ponta Grossa, por exemplo, eu faço
começo a escrever crônicas aqui, e daí eu falo de algum lugar, por exemplo, eu falo do Cine Inajá, nem existe mais o Cine Inajá, que era o cinema que tinha em Ponta Grossa, tá? Não tem mais. Mas assim, teve um período que existiu, né? Então, quando você lê aquela crônica, você já sabe, nossa, ele está falando de Ponta Grossa, mas ele está falando daquele tempo específico. A crônica é isso. Ela tira uma foto daquele momento, né? Então, se você vai ler uma crônica da década de 60, vai ter coisas que mudaram, né? Inclusive a linguagem. Então, a crônica é isso. Daí eu tenho aqui definições de crônica, eu trouxe do Inácio de Loyola Brandão, que é o autor lá do Calcinhas Secretas. Aí ele diz, é uma fotografia da cidade. Outra coisa que ele diz que é importante, ó, é um conto curto com temática da cidade. Porque o que acontece? Ó, lá era mais ainda formal, né? Como assim formal? Na década de 60, que se diz a linguagem? É, mas na verdade, assim, a crônica, ela não tem uma linguagem muito formal, em nenhum período, assim, do tempo, tá? Você vai ter gírias diferentes, expressões idiomáticas diferentes lá, mas é uma linguagem informal sempre, a crônica, sempre, porque ela trabalha com o cotidiano. Então, se eu coloco um personagem lá que é um cobrador de ônibus, qualquer coisa assim, você vai trabalhar essa linguagem do dia a dia das pessoas. Porque no dia a dia a gente fala de um jeito diferente, né? Você não fala do mesmo jeito que isso já foi comentado, né? Você não fala numa entrevista de emprego, numa aula que você está dando, da mesma forma que você fala em casa, tá? Então, no cotidiano, a gente comete, vamos dizer assim, desvios com relação à norma, né? Então, a nossa linguagem é bem informal. A gente usa gírias, palavrões, até a crônica trabalha com isso, tá? A diferença aqui é, tem aluno que não consegue. Qual que é a diferença entre conto e crônica só no Brasil? Não. Crônica é no mundo, tá? No mundo mesmo. Só muda o idioma, muda os hábitos. Qual que é a diferença entre conto e crônica? Porque as pessoas conseguem, não conseguem diferenciar, tá? Então, assim, os dois gêneros, eles trabalham com ficção, é uma invenção, criatividade. Por mais que a crônica parta do cotidiano, porque ela é uma foto do cotidiano, claro que quando você vai escrever, é uma escrita literária, os dois, você inventa, tá? Que o conto também, ele também pode partir de algo que aconteceu com você e você escrever um conto, pode, tá? Então, qual seria a diferença? Para vocês conseguirem diferenciar, tem dois fatores básicos, tá? Primeiro, o tamanho. A crônica, geralmente, ela é mais curta, tá? A crônica é 1, 2 páginas. Não passa disso aí, porque senão já vira outra coisa. O conto, não. O conto, você pode ter um conto de 2 páginas, você pode ter um conto com 8 páginas. Você pode fazer uma coisa mais extensa. Então, a crônica, ela é mais curta, tá? Segunda coisa é que, se você tem um texto curto, você não consegue desenvolver os personagens. Não consegue dar muitas características, trabalhar ali. Então, na crônica acontece isso. Os personagens não são bem desenvolvidos. Não tem como, que não tem tamanho para isso, né? O espaço para isso. O conto já consegue trabalhar, tá? Então, vocês vão ver até nas calcinhas secretas, quando você quer desenvolver até um pouco mais a história, você acaba escrevendo 2 crônicas sobre o mesmo assunto. Lembra que tinha Calcinhas Secretas 1 e o Calcinhas Secretas 2. Tinha aquele gastando palmas também lá, gastando a mão de tanto bater palma lá, 1 e o 2. Então, ele tem que fazer isso para poder desenvolver até a história em si, porque a crônica é muito curta, tá? E crônica geralmente é publicada em jornal. Claro que depois eles montam, né, uma antologia, que a gente diz que quando escolhem lá, por exemplo, o escritor já tem, sei lá, 50 crônicas escritas, e a antologia, ela seleciona as melhores e lança um livro. Então, tem isso, tá? Então, a crônica é um texto que apresenta de forma narrativa e ou argumentativa fatos do dia a dia. A gente vai ver que tem esses tipos de crônica. Tem a crônica narrativa, a argumentativa, que é o que a apostila de vocês traz primeiro, né? E tem a crônica esportiva ainda. Quem gosta de esportes, tem a crônica esportiva. Então, bora lá. Aqui eu trouxe imagens maravilhosas da nossa cidade para que vocês se inspirem, ó. Escrevam uma crônica. Gente, porque assim, geralmente, não vamos falar todas as crônicas, porque a gente sabe que não. Geralmente a crônica, ela é um gênero que tem uma pitada de humor,
que é algo engraçado. Então, a gente conta uma história que aconteceu ali no cotidiano de forma que o leitor vai dar risada. Claro, não é só para dar risada, tem uma reflexão por trás, mas geralmente tem humor. Claro que você vai ter crônica que não tem humor nenhum, que você chora lendo a crônica. Tem Fernando Sabino, tem outros, né, escritores que trabalharam com crônica e coisa triste. Mas quando a gente vai trabalhar na escola, geralmente a gente leva um livro que tenha crônicas engraçadas, até porque, né, da adolescência, enfim, para a gente atrair vocês, a gente leva uma coisa mais engraçada. Então, eu trouxe aqui o cachorro sentado ali, esperando o busão, dava uma crônica boa, não dava? Falar desse cachorro. E a outra foto do chafariz, eu não trouxe a imagem que aconteceu mesmo em Ponta Grossa. Vocês lembram que teve uma mulher que tirou toda a roupa e nadou no chafariz, gente? Vocês lembram disso? Aí eu não trouxe a foto, porque a mulher aparece pelada, né? Porque daí não pode, mas enfim. Dava uma crônica boa, tá? Meu Deus do céu. É um chafariz isso? O Rick perguntou. Sim, gente, é Ponta Grossa. Maravilhoso. Então vamos lá, tipos de crônica. Isso você tem que aprender a diferenciar, tá? Porque eu vou cobrar isso mais à frente. Então, a primeira crônica que a gente tem, que é o que a apostila de vocês traz, a gente vai ler o texto aqui da página 7 da apostila de vocês, é a crônica argumentativa, tá? E agora a gente vai ver qual que é a diferença da crônica argumentativa e da narrativa. Bora lá. Então, a crônica argumentativa apresenta argumentos, pontos de vista, opiniões do autor com relação ao assunto que se propõe a tratar. Então, assim, a crônica, né, é um texto narrativo, você pode narrar em primeira pessoa, aconteceu com você, né, você viu acontecendo, ou em terceira pessoa, você conta a história de alguém, tá? Então, o que seria uma crônica argumentativa? Então, ele vai trabalhar um assunto, exemplo, vai trabalhar sobre, na minha crônica, eu lá vou escrever, sobre o fechamento do comércio na pandemia. Aí eu tô contando que as lojas, né, tiveram que fechar e tudo mais, e aí eu coloco o meu ponto de vista. Eu parto de uma narrativa, eu conto uma história, eu estava passeando no calçadão, as lojas estavam todas fechadas, as pessoas estavam de máscara na rua, e de repente eu começo a fazer uma reflexão sobre isso. Mostrando o meu ponto de vista, tipo, eu acho ruim que o comércio feche, porque a economia vai parar, enfim. Então vejam que a crônica argumentativa, ela vai mesclar momentos de narração, vai partir de uma coisa que aconteceu mesmo, contando uma história, e vai ter momentos que você vai ler e você vai pensar que aquilo não é uma crônica. Então vai ter parágrafos que você vai ler e vai pensar que é um artigo de opinião, que o cara fica defendendo um ponto de vista ali, tá? Dando argumentos ainda para o leitor, né? Tipo, persuadindo, que a gente fala, tipo, tentando convencer o leitor de que a opinião dele é mara, que é boa, tá? Então, essa é a crônica argumentativa. Então, nesses momentos, você vai ver que, bem marcados no texto, ele vai ter uma visão mais afastada, da impressão que ele tá na história, depois da impressão que ele se afasta da história e tá só argumentando ali sobre aquele assunto, tá? Então, a gente vai ver um exemplo agora, um trecho, depois a gente lê a página 7 aqui, que tem uma crônica argumentativa, tá? Um exemplo, eu tirei daquela crônica que eu pedi para vocês lerem, isso aqui, se eu não me engano, caiu na nossa provinha do livro lá, que era aquela, e quando te sequestrarem, que o marido e a mulher, eles estão treinando para quando um deles fosse sequestrado. Tinha essa pira, né? Então, você vai ver que é uma crônica narrada lá em terceira pessoa, e que em muitos momentos dessa crônica, você percebe o narrador falando do problema que é a segurança pública no nosso país. Que a gente vive fechado, que a gente constrói casa e coloca um muro na frente gigante, e vive com medo, se alguém que está batendo ali é o entregador mesmo da comida que você pediu, ou se é um assaltante. Então, a gente está o tempo todo com medo. Isso ele vai falar nas grandes cidades, como é o caso de São Paulo, né? Então, aqui a gente tem um trecho, eu vou ler só o finalzinho, que diz ali, ó. Mas se a morte é impossível contornar, os sequestros poderiam ser adiados ou evitados. Se existisse um governo menos preocupado com eleição e economia,
ou uma estrutura que nos desse segurança e nos permitisse desfrutar o presente e sonhar com o futuro a ser vivido. Então, esse é o fim da crônica. Ele faz uma super reflexão, tem momentos no meio da crônica mesmo, falando sobre esse problema que é a segurança no nosso país, tá? Então, isso é uma crônica argumentativa. Tem toda a história ali dos dois conversando, todo o diálogo nessa crônica? Tem, tá? Então, tem lá a mulher não sabendo o que dizer, quando o cara, o marido que diz que foi sequestrado se passa pelo sequestrador e começa a falar, ai, como que você vai me pagar? Né? Enfim, deu um jeito de arranjar o dinheiro. Aí ela fica meio gaguejando ali, né? Então tem tudo isso que é a narrativa, a história, mas em muitos momentos você vai ver essa reflexão que o narrador traz ali, que daí parece um texto, muda o tom, parece um texto, um artigo de opinião, que o cara está só defendendo uma opinião, não parece que é literatura mesmo, tá? Então, esse é o tipo de crônica que a gente vai começar a estudar, que é a argumentativa. Até aí, beleza? A gente vai ver mais exemplos para poder diferenciar, a gente vai ler crônicas inteiras, tá? Mandou um pinguim ali, morta. Então, a crônica narrativa, agora para a gente diferenciar as duas, né? O que é a crônica narrativa? Carrega um caráter autobiográfico, confessional, porque o cronista apresenta fatos que testemunhou ou de que participou. Então, tem um envolvimento maior aqui, tá? Ah, mas aí você vai falar assim, então a outra crônica, a argumentativa não pode ter primeira pessoa? Só nessa primeira pessoa? Isso, ó, Heloísa, só no simulado que vem, só no 2. Então, até lá vai dar tempo de a gente trabalhar, acabar o capítulo aqui, tá? Então, as duas podem aparecer narrador em primeira pessoa, né? As duas podem contar fatos que aconteceram com a pessoa mesmo que está contando a história, tá? A diferença são esses momentos de reflexão. Na argumentativa, quando você vai ler a reflexão, parece que não é mais uma crônica aquilo, parece que mudou o gênero. É estranho, tá? A narrativa não. Ele vai contar uma história e fim, tá? Os momentos de reflexões ali vai ser dentro da história, não vai ter um parágrafo que parece que destoa do texto, que a pessoa está só argumentando. Não, vai contar uma história. Simples assim, tá? Aí diz lá, ó, né? Enfim, tem um envolvimento. Vamos ver um exemplo, tá? Aí é o trecho da crônica Homem Feliz na Chuva, do Inácio de Loyola Brandão. Essa eu não pedi para vocês lerem, também tá no Calcinhas Secretas, tá? Essa daí conta a história de um cara que é ele mesmo, ele fala que é o Inácio de Loyola Brandão, que ele tá andando na rua. Quer morrer, Pia? Ele tá andando na rua e começa a chover e ele decide tomar um banho, tá? De chuva. Porque já tava, né? Molhou um pouco ali, ele, vou aproveitar essa chuva aqui, vou ter esse momento. Pirou. E para um carro do lado dele, vai acabar minha bateria. E o cara para e fala assim, reconhece ele, que é um jornalista, né, o Inácio de Loyola Brandão. Ele fala, você não é o Inácio de Loyola Brandão? Você não quer uma carona? Eu te levo. Aí ele fala, não, tá tão gostoso aqui na chuva, vem aqui também se molhar, eu vou aproveitar esse momento. E ele fala que não, o cara do carro, que ele tem uma reunião importante e vai. Então, assim, ele só conta a história aqui. Não tem nenhum parágrafo que ele para refletir sobre isso. Sobre, as pessoas não aproveitarem a vida, digamos assim, porque tem reunião, porque tem trabalho. Essa reflexão tá ali, mas tá na história que ele conta. Que ele conta, o cara foi embora, né, foi para reunião e eu fiquei aproveitando o meu banho aqui de chuva. Então ele só conta a história, a reflexão tá ali, mas não tem esse momento que você lê e pensa, nossa, nem é uma crônica isso aqui. Esse momento de dúvida, que você acha que é um artigo de opinião, que a coisa está só argumentando ali, que o texto vira outra coisa que não é a contação de uma história, tá? Se ficar de recuperação vai direto para final, como assim, final? No final do ano? Não sei te dizer também se eles vão fazer isso. Como foi feito no primeiro semestre, né? Que foi uma recuperação semestral. Eu não sei se vai se manter assim, tá? Eu espero que não. Eu espero que a gente tenha enfim, uma recuperação agora, mas perguntar para o coordenador hoje sobre isso. Aí tem um exemplo aqui, né? Ó, eu já contei, já resumi, e diz lá, ó, pensando em criança, tomei outra resolução. Me meti na enxurrada que descia pela rua Radoc Lobo.
A esta altura, as primeiras águas tinham arrastado a sujeira, de modo que a enxurrada era límpida. Fui descendo, feliz da vida. Então, um carro Sport importado parou ao meu lado. E o motorista abriu o vidro e perguntou: Você é o Loyola, não é? Enfim, então tá, conta uma história. Em nenhum momento tem parágrafos que indicam que tem só argumentos, que parece, nossa, esse texto é outra coisa, não é uma crônica. Tá, gente, tá aqui. Tá muito difícil de diferenciar a crônica narrativa da argumentativa? Ou vocês acham que já conseguiriam? Tá, então vamos seguir, porque daqui a pouco a gente vai ler e vai. Tem um exemplo que eu trouxe aqui nos slides e tem um outro exemplo da apostila, tá? Que daí a gente tenta fazer essa diferenciação. Porque o terceiro tipo de crônica, que é a crônica esportiva, é ridículo, não tem como. Os tipos mais difíceis são a crônica narrativa e argumentativa, de diferenciar. A crônica esportiva, gente, ela vai tratar de esporte, né? Não tem. E aqui no Brasil, qual que é o esporte que é mais. Ai, como que eu posso dizer? Ah, não sei, que faz mais sucesso, talvez. Futebol, exatamente. Então, assim, a maioria das crônicas esportivas no Brasil falam sobre futebol, tá? Claro que você pode narrar, por exemplo, teve as Olimpíadas. Você vai lá e faz uma crônica esportiva sobre aquela Olimpíada naquele ano, tudo bem? Você pode fazer. Mas geralmente cada país tem o seu esporte e a maioria das crônicas são feitas sobre aquilo ali, né? Então, ó, narra momentos de um jogo ou de uma competição. Aí eu trouxe um exemplo aqui de uma crônica de um jornalista, que ele é comentarista também do Sport TV, que é o Juca Kfouri, o nome dele. Né? Então ele está bem envolvido já com futebol há algum tempo e ele escreve crônicas esportivas, né? São pouquíssimos, assim, jornalistas que escrevem crônicas esportivas. Então o Juca Kfouri é um e, assim, já está mais, né, velhinho. Então, o título da crônica é O Dia em que a Caça Consolou o Caçador no Pacaembu. Então, a gente vai ter uma caça e o caçador nesse jogo, né? Aí vocês vão ver ali que essa crônica, ela conta um jogo da década de 60 no Brasil. E faz um tempinho, né, gente? A gente está em 2020, enfim. Aí diz lá, ó, dois alvinegros, Santos e Botafogo. Então ele vai narrar nessa crônica uma história, né? O jogo que ele viu ali do Santos e do Botafogo. Faziam os grandes jogos dos anos 60, Pelé e Garrincha, né? Fora outros gigantes dos dois timaços. Então tá dizendo que eles fora outros gigantes, que tinham vários gigantes, vários jogadores bons, maravilhosos nesses dois times da época, mas tinha Pelé e Garrincha, né, que eram os craques. Enfim. Aí diz lá, num desses jogos em São Paulo, os cariocas fizeram uma exibição inesquecível e estranhamente pouco badalada nos embates entre os dois melhores times do país naquela época. Aliás, sempre que são feitas referências aos jogos entre Botafogo e Santos daqueles tempos, só são lembradas as vitórias santistas, as goleadas de Pelé e companhia, tá? Aí ele vai contar a história ali, que tem uma briga entre os dois jogadores. Porque um tava dando um show, entendeu? E um zagueiro tava perdendo a cancha já com o cara, porque ele tava conseguindo driblar geral e chegar na área, enfim. Tava levando perigo e tem uma treta ali, acaba em expulsão, enfim. Então tem tudo isso, é bem legal essa crônica, né? Curta e bem legal. Então essa aqui é a crônica esportiva, tá? Agora a gente vai fazer um exercício. Nós vamos, antes de entrar aqui em objetivo, estrutura e linguagem, a gente vai ler uma crônica bem curtinha, ó. É só essa página aqui, para vocês verem como crônica é um texto curto, tá? E a gente vai classificar essa crônica. Seria ela esportiva, narrativa ou argumentativa? Então vamos lá. Essa mania de falar mererê, né? Meu Deus, a minha prima tá com essa mania também. Esses dias ela mandou um áudio para mim e falou mererê, eu fiquei tipo, que é isso? Eu vou começar também a soltar uns mererê no meio das coisas, entendeu? Nada a ver. Tipo, meu marido certo vai olhar e pensar, nossa, tem que medicar mesmo. Então, essa crônica aqui é
É tipo para falar, eu acho que mererê, tipo para falar meu Deus, né? Tipo, isso exatamente, meu Deus, Senhor da Glória. Para não mandar um PQP ali, você fala mererê. Muito bom, tá? Então, essa crônica aqui é também de um cronista muito, muito difícil. Tem um livro dele aqui, tem 2 livros, 3 livros dele eu tenho em casa. Meu Deus. É o Luiz Fernando Veríssimo, né? Então, ele tem livros que vocês vão ver na apostila de vocês. Tem até uma foto do livro dele. Em qual página agora que eu já não lembro? Enfim, que é o Luiz Fernando Veríssimo aqui, ó. Na página 16 tem lá, Comédias para se ler na escola, que é muito bom, que são geralmente crônicas mais engraçadas, né? Tem um humor ali. E textos bem curtos, né? Então, o nome da crônica é Desabafo de um Bom Marido. Tá? Então, a gente tem ali a ideia de que, bom, vai ter um bom marido falando sobre o casamento, não sei, né? Então, a gente já descarta aqui qual tipo de crônica que não vai ser, não vai rolar. E aí? Que a gente já pressupõe, né? Que a gente tem que ler o texto inteiro para ter certeza. Mas qual que daria para descartar? Esportivo, exatamente. Então vamos lá. Aí diz: minha esposa e eu sempre andamos de mãos dadas. Se eu soltar, ela vai às compras. Então, ele está falando que mulher gosta de gastar. Por isso que ele segura a mulher dele, tá? Ela tem um liquidificador elétrico, uma torradeira elétrica e uma máquina de fazer pão elétrica. Então ela disse: nós temos muitos aparelhos, mas não temos lugar para sentar. Daí comprei para ela uma cadeira elétrica. Ai, Jesus, né? Esse é o bom marido. Enfim, vamos seguir, tá? Então a gente já vê assim também essa linguagem informal, ó. Em vez de para, ele coloca o pra, que é uma abreviação que a gente faz muito isso na linguagem que a gente falada, né, no cotidiano. Daí, a gente fala muito daí também. Então, vejam que a crônica traz essa linguagem do dia a dia, né? Aí, ó, eu me casei com a senhora certa. Só não sabia que o primeiro nome dela era sempre. Então, tá dizendo que a mulher tá sempre certa. Já faz 18 meses que não falo com minha esposa. É que não gosto de interrompê-la. O que ele está dizendo aí? Que ele não gosta de interrompê-la. O que ele está dizendo sobre a mulher? Não sai do céu. Na verdade não tem nenhuma referência a telefone aqui, a celular. Tá falando que mulher fala muito, né? E então ele tá trabalhando exatamente, a tagarela, com estereótipo, sabe? Aquele padrão de, ai, mulher fala muito, mulher é fofoqueira, mulher gasta muito e o homem não. Então tá lidando com esses estereótipos, com padrões. Que claro que não é sempre assim, né? Que as coisas, enfim, mudam. Mas a gente tem que lembrar que estereótipo sempre tem um fundo de verdade, entendeu? Então existem realmente mulheres assim e homens assim mais calados. Existe esse padrão assim, tem. Por mais que tenham pessoas que não se encaixem, tá? Ó, mas tem aquelas vizinhas fofoqueiras, exatamente. Então, é raro a gente ver, tipo, um homem fofoqueiro. Tem homem muito fofoqueiro, mas é raro, entendeu? O meu pai, por exemplo, é muito fofoqueiro, muito. E eu sou muito fofoqueira também. Eu puxei. A minha mãe fala: nossa, contou alguma coisa pro teu pai ou para você? Pode saber que amanhã tá todo mundo sabendo, que a gente se coça, ó, Léo Dias, a gente se coça. Meu marido fala que eu chego a me dar quase urticária, de tanto quando eu tenho alguma coisa para contar, eu não consigo me segurar. É isso. Continuando. Aí tá ali, ó. Mas tenho que admitir, a nossa última briga foi culpa minha. Ele vai contar uma briga que rolou. Peraí que travou. Voltou? Voltou. Enfim, então ele vai contar de uma briga deles, da última briga. Aí fala lá, ó, ela perguntou: o que tem na TV? E eu disse: poeira. Meu Deus, gente. Ele falou que a TV tá suja, tipo assim, limpe. No começo, Deus criou o mundo e descansou. Então, ele criou o homem e descansou. Depois, criou a mulher. Desde então, nem Deus, nem o homem, nem o mundo tiveram mais descanso. Então, tá querendo dizer que a mulher atormenta a vida, entendeu? Que ninguém tem descanso mais. Então, Deus criou a Eva lá e o mundo virou no que é, tá?
Aí, quando o nosso cortador de grama quebrou, essa história é muito boa. Minha mulher ficava sempre me dando a entender que eu deveria consertá-lo. Mas eu sempre acabava tendo outra coisa para cuidar antes: o caminhão, o carro, a pesca, sempre alguma coisa mais importante para mim. Finalmente, ela pensou num jeito esperto de me convencer. Gente, o fim é muito bom. Aí diz lá, ó, certo dia ao chegar em casa, encontrei-a sentada na grama alta. Então tava aquele matão, a mulher estava sentada lá, ocupada em podá-la com uma tesourinha de costura. Então a mulher quis dar uma de debochada, sentou e pegou a tesourinha dela de costura e, eu tô podando aqui porque você não corta essa grama. Pra ver se o cara, né, acorda pra vida e vai cortar a grama. Eu olhei em silêncio por um tempo, me emocionei bastante, olha que debochado, me emocionei bastante, e depois entrei em casa. Em alguns minutos eu voltei com a escova de dentes e lhe entreguei. Gente, eu tô no chão com esse final. Quando você terminar, ele disse, né, de cortar a grama, você pode também varrer a calçada. Meu Deus, que deboche. Eu tô no chão. E aí, ó, depois disso, não me lembro de mais nada. Os médicos dizem que eu voltarei a andar, mas mancarei pelo resto da vida. O casamento é uma relação entre duas pessoas, na qual uma está sempre certa e a outra é o marido. Então, o que que aconteceu no fim? Que ele diz que ele não se lembra de mais nada. O que que rolou, será? O que que rolou? Me digam. Apanhou, exatamente. A mulher deve ter batido nele com alguma coisa, que daí ele desmaiou, porque ele disse que não lembra de mais nada, e depois acordou no hospital, os médicos dizem, não, você vai voltar a andar, tranquilão, só vai ficar manco. Enfim, a mulher deu um cacete nele. Então, assim, essa crônica é bem humorada, enfim, tá? Gente, tomou um cacete, sim, não faz mal. Gente, essa crônica, ela é narrativa ou argumentativa? Tem algum momento que saiu dessa narração, que algum parágrafo que ele fez uma reflexão muito grande sobre os relacionamentos, ou não, ele só contou a história de boas? E aí? Só narrou o que aconteceu, perfeito. Então, se ele só narrou, não trouxe uma reflexão maior em alguns parágrafos, essa crônica seria classificada como. E aí? Narrativo ou argumentativo? Ele só narrou, pelo amor de Deus. Narrativa, perfeito. Então, é isso que eu quero que vocês consigam perceber, tá? Tá, agora para falar assim do objetivo, estrutura e linguagem, depois a gente passa para a crônica na página 7 da apostila de vocês. Então, qual que é o objetivo de uma crônica? Mostrar o cotidiano ao leitor. Ai, professora, mas eu vivo o cotidiano, eu vivo o meu dia a dia, eu sei, mas, cara, tem tanta coisa que a gente tem que fazer no dia a dia que muitas vezes nós não prestamos atenção nas coisas que tem em volta, tá? E a crônica faz isso, ela mostra o que está na frente da gente, que a gente deveria ter visto, tá? Entreter o leitor, que é fazer o leitor dar risada, enfim, essa crônica que a gente leu, a gente viu isso, que é bem legal. E, por fim, provocar uma reflexão no leitor, né? Então, vai fazer ele pensar. Ali, por mais que seja uma crônica engraçada, vai fazer você pensar sobre o relacionamento entre marido e mulher. Como que, né, as brigas acontecem, o porquê. Então, tem uma reflexão, por mais que seja pequena, talvez, mas tem. A linguagem, como eu disse, sempre coloquial. E quando eu falo coloquial, as pessoas falam, mas o que que é isso, professora? Do dia a dia, é informal. Você usa abreviações em vez de para, pra, você usa conectivos que você usa na fala, daí, por exemplo, né? Gírias você pode colocar, palavrões podem ser utilizados também na crônica, enfim, tudo isso, tá? Então é bem informal. Lembra daquela crônica Problema ou Problema? O nome da crônica era isso, Problema ou Problema. Então, assim, pensem que as duas palavras estavam completamente erradas, não existem, né, na língua portuguesa, na norma culta. Então, vejam que ele trabalhou com essa ideia de que uma mulher achava que existiam as duas e que ela não sabia quando que usava uma e quando que usava a outra. E daí a outra responde. Enfim, é isso. A estrutura, a gente já comentou, é um texto curto, né? Com título e parágrafos. Não há desenvolvimento dos personagens, porque nós não temos tempo para isso. Então, vai ter um título, vai ter parágrafos.
Claro que pode ter ali, mas tem diálogo, pode ter. Tem crônica que é só diálogo, inclusive. Então, tranquilo, tá? E agora a gente vai para a página 7, galera. Vamos ler. Só para encerrar a aula, a gente vai ler isso. Aí ficam os exercícios para vocês fazerem, que eu acho que eu já coloquei lá, eu espero que sim. Senão eu falo aqui. Tá? Vocês vão fazer os exercícios até a página 11, tá? Então, vamos ler rapidinho essa aqui. O simulado está difícil? Marromeno, tá? Nível médio, na minha opinião, tá? Então, vamos ler essa crônica aqui, que é uma crônica argumentativa. E eu quero que vocês me digam quais momentos que a gente lê ali e fala, não, é argumentativa por causa desse trecho aqui. Quero que vocês visualizem o trecho que mostra que ela é argumentativa. Porque é shopping em casa. Estou na página 7 da apostila, gente. Para quem ainda não viu, é a página 7. Vou colocar aqui, ó. Tá? Essa mulher que escreveu essa crônica, Denise Fraga, nossa, quando eu era criança, faz um tempo, né? Porque a tia já tem 30 anos. Ela fazia um quadro no Fantástico, ela é atriz também. Enfim, então shopping em casa. Começa com um diálogo. Diz lá, que bonita essa saia, uma afirmação. Ele diz, pois é, estava perdida, ela me respondeu. Você perdeu uma saia? Sim, dentro do meu armário. Então a gente tem um diálogo entre duas amigas ali, né? E é um narrador em primeira pessoa. Aí ela diz, ó, arrumando as coisas para mudança, eu achei. Esta conversinha banal com minha amiga aumentou a minha angústia. Será que preciso de uma mudança para conseguir achar o que anda perdido diante dos meus olhos? Muitas vezes tenho a sensação de não ter o que vestir diante do meu guarda-roupa lotado e fico doida cobiçando um novo vestido na vitrine do shopping. No outro dia, comprei uma blusa que tinha amado e, quando fui pendurá-la no armário, vi que sua vizinha de cabide era sua prima. Então, ela comprou uma blusa e viu que ela tinha uma muito parecida, tá? Gente, eu vou matar esse gato hoje. Vai sair no jornal. Aí diz lá: o curioso é que, se fosse a blusa antiga que estivesse na loja, eu a compraria de novo. Nem ia perceber que tinha em casa já, tá? Mas, ó, mais curioso, né? Ela estava lá. Eu sabia que tinha e pouco a usava. A blusa nova me devolvera a velha, que passei a usar com prazer. Mas por que comprei uma nova se havia uma quase igual pendurada? Que fenômeno é esse de precisar do que já tem? Que cegueira é esta para o que está ao seu lado? Será a galinha do vizinho sempre mais gorda? Adquirir é melhor do que ter? Gente, nesses trechos aqui que eu estou lendo, nesse pedaço, que eu não vou nem dizer que é um parágrafo inteiro que não é, com essas perguntas, não, não dá para. Vocês não percebem que ela parou um pouco a narrativa dela agora para fazer perguntas e provocar o leitor? Não parece um texto agora de outro tipo? Aí diz lá: não sou exatamente consumista, mas olho a minha casa e, apesar de morrer de amores por meus objetos, sinto que há uma infinidade de coisas que eu realmente poderia viver sem. O curioso é que, se descuidar, se me forem oferecidas, estou arriscada a comprá-las de novo. Então, está dizendo que a gente tem muita coisa em casa, a gente consome muito, compra, 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 e não usa. Inclusive, às vezes a gente nem percebe que a gente já tem algo parecido. E que, inclusive, a mesma coisa, se alguém pegar, tirar da tua casa e te oferecer, você compra sem lembrar que você já tinha. Tá? Então, veja que é uma crônica bem argumentativa mesmo, tá levando você a uma reflexão, argumentando, mostrando que a gente sempre está querendo comprar, 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 e compra coisas muito parecidas com o que a gente já tem. Pode ver, a gente sempre quer uma camiseta nova, um tênis novo, um celular novo, porque o tempo todo a gente está recebendo propaganda no Facebook, na TV, enfim. Tem sempre algo novo, né? Mais bonito, enfim. Aí, ó, é realmente muito violento o impulso consumista a que fomos doutrinados. Nem precisamos ir ao shopping, vivemos em uma feira constante. Meu e-mail está lotado de propostas de vendas que nem desconfio como chegaram ali. A internet virou, como previsto, um mar de publicidade, que, a um clique, desfalca nossa conta bancária. Exatamente.
Então, esse trecho aqui, esse parágrafo inteiro, vocês vão ver que mostra bem o que é uma crônica argumentativa. Ela só vai argumentar agora e mostrar para a gente o quanto a gente é consumista e o quão difícil é sair disso, porque a gente está sendo a todo momento, a gente está recebendo propaganda, né? É, eles sabem, inclusive, o que a gente procura. Quando você pega teu celular e procura, eu quero uma bicicleta, você começa a procurar a bicicleta. Você ainda não vai comprar, você está estudando, vendo os preços. Gente, você abre o Facebook e começa a aparecer sites com a bicicleta que você está procurando, com, né, o valor, assim. Então, gente do céu, aí a pessoa, você começa a ser cercado por aquilo, é horrível. E acaba comprando. Aí, ó, tudo pela estrela maior, o dinheiro, o circular da moeda. Cada vez mais produtos, cada vez mais necessidades desnecessárias. Não entendo nada de economia, mas gostaria de viver num mundo com menos coisas. Gostaria de morar numa casa com menos coisas, ter um armário com menos roupas. E já aconteceu muito isso comigo. De achar que não tenho nada de roupa, aí não tenho blusa, aí começo a tirar as coisas, eu acho, gente, eu já achei roupa no armário com etiqueta, que tipo nunca foi usada e o ser humano querendo comprar outra coisa. Então é isso. Então esse parágrafo aqui inteiro que a gente leu do realmente até o roupas ali, mostra bem o que é uma crônica argumentativa. Ela parou, vejam que a única história que ela conta é o começo, quando ela está conversando com uma amiga. E dela conta que achou lá a peça de roupa, né, a saia, que ela perdeu no próprio armário a saia. Depois é só reflexão, é só argumento, tá? Meu Deus, o gato cagou aqui, não foi nem capaz de cobrir, ele, o cocô tá ainda bem que vocês não conseguem sentir, tá, ó, show. Vamos pro fim, graças a Deus. Aí, ó, resolvi fazer um exercício, promover as vitrines a uma exposição de arte. A arte de um artista poderoso e midiático que se chama mercado e de quem estou longe de poder adquirir uma obra. Mesmo sem ter que mudar de apartamento, vou tirar as coisas de meu armário, vou colocar sobre a cama para comprar com meu novo olhar os meus velhos vestidos. Liberdade de viver com pouco. Então é isso, se você tirar hoje as coisas do teu armário e colocar na cama, já fiz isso várias vezes. E tô para fazer de novo. Você vai ver que tem coisa lá que, nossa, nem sabia que tinha. Mara, muito bonita essa blusa, adorei, tá? Mariana falando que nojo. Então assim, gente, com essas crônicas que eu trouxe aqui, Desabafo de um Bom Marido, que é a narrativa, e essa aqui, que tá na apostila de vocês, Shopping em Casa, deu pra conseguir diferenciar a narrativa da argumentativa? E aí? Sim, exatamente. Então, a argumentativa, você vai ver que tem muitos parágrafos que a pessoa fica argumentando sobre um problema, que aqui nesse caso é o consumismo. É você comprar, comprar, comprar e compra e você já tem e você quer mais e mais e mais, e a gente sempre vai querer. E a gente sempre está passando o cartão de crédito, tá? É isso. Então, ó, quando muda de rumo é argumentativa, exatamente. Quando muda, começa uma narrativa, contando uma história, de repente tem um parágrafo ali que é só argumento, uma reflexão muito grande sobre algo, né? Então você já vê que é argumentativa. Então, para hoje, como faltam 2 minutos, era isso. Aí eu quero que vocês façam os exercícios, né? Que começam na página 8 até a página 11, tá? Então, da página 8 a 11, fazer esses exercícios. Vai dar no número 1 até o número 7. E vocês vão ler outra crônicazinha que tem ali, tá? Que é da chuva, enfim. Então é só isso daí. São os exercícios da página 8 a 11, número 1 ao 7. E acabou. Daí semana que vem a gente corrige, revisa os elementos da narrativa e depois a gente vai começar figuras de linguagem com música. Daí eu vou trazer ali Mamonas Assassinas, Xuxa, Vando, Nossa Senhora, Ivete Sangalo, enfim, né? Tem umas músicas que, Senhor da Glória, vocês vão até chorar, triste. Então é isso, gente. Até mais.